Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. No nosso devocional de hoje nós vamos falar de Êxodo capítulo 16. Êxodo 16 fala sobre o maná, a descida do maná no deserto. O povo começa murmurando, como é comum, né? Não só na vida do povo de Israel, mas também na nossa vida, muitas vezes murmuramos. O versículo 2 diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E a murmuração deles era essa: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Eles preferiam morrer ali no Egito, dizendo quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Às vezes nós fazemos o mesmo, nós murmuramos, lembramos do Egito, da vida passada, e muitas vezes a pessoa tem saudade daquele tempo de escravidão do pecado, onde a nossa vida estava acorrentada debaixo da opressão de Satanás. Mas o Senhor nos livrou, nos libertou. E aqui a palavra de Deus diz no versículo 7, que Deus ouviu a murmuração do povo. Eles disseram: Deus ouviu a vossa murmuração contra o Senhor. E eles disseram: quem somos nós, Moisés e Arão? Quem somos nós? Vocês murmuraram contra o Senhor. Então, quando nós murmuramos, não é contra a pessoa em si, mas é contra o Senhor, porque no caso ali de Moisés e Arão, eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam tirando o povo do Egito, cumprindo uma determinação de Deus. Então a murmuração era contra o Senhor. E quando eles rejeitavam Moisés e Arão, estavam rejeitando diretamente ao Senhor. Da mesma forma que quando alguém recebe um profeta, recebe um missionário, alguém que foi enviado em nome do Senhor, está recebendo o Senhor, o próprio Senhor Jesus disse isso: quem recebe a mim, recebe ao meu Pai, né? E aqueles que receberam vocês, estarão recebendo a mim, dizendo o Senhor Jesus. Então, quando alguém recebe um enviado em nome do Senhor, está recebendo o Senhor. E aí o Senhor envia tanto codornizes, né, como o maná. Quando o povo se levantou, a face do deserto estava coberta por uma coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra. O povo perguntou: o que é isto? Aí derivou-se o nome do maná. Ali estava a providência de Deus sobre o povo de Israel. O maná era um sinal da providência do Senhor, tanto a codorniz como o maná. E o próprio Senhor, ele disse aqui: cada chefe de família recolha o quanto precisar. Foi uma ordem do Senhor, no versículo 16. Um jarro para cada pessoa da sua tenda. Então o maná, ele não era para ser colhido coletivamente. Um centro de distribuição, uma casa ali, uma organização que ia colher e ia distribuir para todo mundo. Não, cada família era responsável pelo seu próprio alimento. O maná é o pão do céu que mostrava para Cristo. O próprio Senhor Jesus depois disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A responsabilidade de cada um de nós é em alimentarmos do pão de Deus, do pão do céu, da palavra de Deus, de ter uma vida com Deus. A responsabilidade de viver da nossa fé. O justo pela sua fé viverá. A palavra de Deus, ela responsabiliza cada um pela sua vida com Deus, pela sua vida de fé. Então não dá para terceirizar, não dá para você contratar alguém para buscar o maná. Cada família tinha que ir lá buscar o seu maná. A Bíblia diz que aqueles que colheram pouco no outro dia e os que colheram muito tiveram o suficiente. Então nem quem colheu muito sobrou e nem quem colheu pouco faltou, porque jamais nós vamos
buscar demais a presença de Deus, nunca será excessivo, e também aquele que pouco buscou, mas também foi suficiente, porque quando nós necessitamos do Senhor, um pouquinho só da mão do Senhor, uma presença do Senhor, um relance, um vislumbre da presença do Senhor, também pode socorrer-nos e pode nos ajudar. Agora, tem que ser diário, todos os dias. Eles não podiam colher para o próximo dia. Apenas na sexta-feira eles podiam colher para o próximo dia, por causa do sábado, quando o maná não desceria. Uma outra lição que nós aprendemos com o maná é que ele não descia pronto. Porque assim como o Senhor Jesus está disponível para todo aquele que crê, o maná estava disponível para todas as famílias. Só que eles tinham que levantar cedo, pegar uma vasilha e colher o maná. Depois que o sol saía, que derretia ali o orvalho e tudo, não tinha mais maná. Tinha uma hora, eles tinham que buscar o maná e ele não vinha pronto. Não era um pão assado, não era um pão pronto, não. O maná, eles tinham que pegar e preparar. Nós temos aqui um texto que diz que eles preparavam o maná. Eles preparavam, eles amassavam, eles coziam, eles assavam, eles pegavam ali e preparavam, como se fosse um trigo para eles prepararem, para fazer uma massa e então poder comer o pão. Não era pronto, não descia pronto o maná. A bênção de Deus na nossa vida, às vezes, em algum caso, nós já recebemos tudo pronto, mas a salvação nós temos que buscar, nós temos que viver da nossa fé, nós temos que entender a necessidade da nossa participação na nossa salvação. Em Números capítulo 11, versículo 8, diz que eles moíam em mós o maná ou batiam nas argamassas, cozinhavam em panelas e faziam bolos, e seu sabor era como o sabor da massa preparada com óleo. Havia um processo para que eles pudessem comer o pão. Aqui no versículo 31 descreve o maná como pão, esse maná como uma semente de coentro, né? A semelhança dele também tinha um sabor de mel. Outra lição que aprendemos é que eles tinham que colher só para hoje, na esperança de que amanhã teria novamente. Então, o mesmo Deus que nos dá o maná de hoje, amanhã nos dará maná novamente. Aqui entra a fé, a convicção de que o Senhor vai prover no amanhã também. Em Mateus capítulo 6, quando o Senhor ensina os discípulos a orar, ali a oração conhecida como Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então é uma dependência diária do Senhor, uma dependência diária. Eles não podiam armazenar, e quando eles armazenaram, alguns desobedecendo, deu bicho, apodreceu, porque a ordem era não armazenar. Só que tem um porém. Na sexta-feira podia guardar, que ele não perdia. E por fim também o Senhor Deus mandou Moisés guardar um jarro de maná dentro da arca da aliança, junto com as tábuas da lei, depois com a vara de Moisés, de Arão que floresceu. Então o maná que perecia de um dia para o outro, na presença de Deus, que a arca representava a presença de Deus, durou eternamente, digamos assim. Né? Durou sempre. Tanto é que depois nós temos aí uma promessa lá em Apocalipse sobre aquele que vencer comer do maná escondido ou do maná guardado na arca, porque a proposta era recolha num jarro e guarde-o para gerações futuras, para que elas vejam o pão que lhes dei no deserto. E há uma promessa em Apocalipse para comer do maná escondido, ou seja, o maná que foi guardado na arca. Então, a nossa vida é frágil, o nosso corpo é perecível, nós somos limitados, mas na presença de Deus, tudo pode durar para sempre. Como diz a palavra do Senhor, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre.
Infelizmente, o povo chegou a um ponto de murmurar e chamar o maná de pão ou alimento desprezível. Algumas versões bíblicas traz como miserável. Em Números 21 e 5, capítulo 21, versículo 5, diz o texto assim, ó, e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. Quer dizer, através da reclamação a Moisés, eles estavam murmurando contra Deus. E o povo se queixava, exclamando, por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Olha só, o que o próprio Senhor Jesus chama de pão do céu, aqui eles estão dizendo que não tinha pão e que aquele alimento que era o maná era um alimento miserável. Isso aí é na versão King James atualizada. Na versão de João Ferreira de Almeida atualizada também fala, temos fastio deste miserável pão. E assim por diante, alimento miserável, outra versão, e assim vai. Então assim, o povo chegou ao ponto de falar mal do maná, aquele que era a bênção de Deus na vida deles. Chegaram ao ponto de murmurar. Então nós temos que tomar muito cuidado para não murmurarmos daquilo que é o livramento, daquilo que é a bênção de Deus na nossa vida. E finalmente aqui o texto bíblico diz que eles comeram o maná durante 40 anos, até que chegaram à terra habitável, até que chegaram ali nas fronteiras de Canaã. Então o maná, ele durou todo o tempo que foi necessário ali para o povo no deserto. E quando eles chegaram em Canaã, a Bíblia diz que cessou o maná. Por quê? Porque agora eles estavam chegando a uma terra que manava leite e mel, que já tinha inclusive frutos e que eles também iam plantar e colher. Então o milagre na nossa vida é até um certo ponto de uma maneira e depois o Senhor Deus muda. Como no caso da viúva que cuidou do profeta, o profeta Elias. Aquela viúva de Sarepta, o azeite e a farinha não faltaram até quando começou a chover novamente. Quando voltou a chuva, então aí acabou o azeite e a farinha, porque agora a prosperidade viria de uma outra forma, através da plantação e da colheita. Deus sempre terá uma maneira de nos socorrer e nós precisamos entender o sobrenatural de Deus e saber que Ele nos sustenta o tempo inteiro, ou com o maná, com codornizes, ou com a chuva seródia, a chuva temporã que rega a terra e que faz produzir e prosperar. Então confiemos no Senhor nosso Deus, porque Ele é aquele quem nos dá, como o Senhor Jesus disse, o pão do céu, e o Senhor Jesus é o pão do céu. Agora vamos colhê-lo diariamente, Ele está aí, tomemos posse, Ele está aí, lancemos mão, como diz o escritor aos Hebreus, tenhamos ousadia para entrar no Santo do Santo, porque o acesso agora está livre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.